Fala galera, tudo beleza? Rafão na área para mais uma aulinha de língua portuguesa. E aí pessoal, vamos dando continuidade ao estudo das nossas classes gramaticais, dando continuidade aqui ao estudo da morfologia. Hoje nós vamos falar sobre o adjetivo, beleza? Também uma classe extremamente importante para gente dentro da língua portuguesa, beleza? Então, vamos que vamos galera, slide na tela. Vamos conversar sobre o adjetivo aqui. São palavras que expressam qualidades ou características dos seres. Galera, aqui a gente tem uma diferença. Ela é importante, por exemplo, principalmente para a banca FGV, tá? Principalmente para a banca FGV. Nem toda característica é uma qualidade. Concordam comigo? O que a gente tem muito em relação a essa diferença aqui? Principalmente para você que vai fazer uma provinha da FGV. Qualidade tem muito um caráter subjetivo. Já a característica tem muito um caráter objetivo. Então, em se tratando de qualidade, a gente tem algo que é da visão do ser. E característica, algo que a visão é da realidade. Beleza? Então, nesse ponto, o que eu tenho? Se eu digo assim, ele por exemplo, ele é loiro. Loiro é uma característica, portanto, é um adjetivo, tá? Ele é loiro. E se eu falo que ele é engraçado? Engraçado, uma característica, também é um adjetivo. Beleza. Num primeiro momento, isso ajuda a gente. Mas em uma provinha, por exemplo, da FGV, qual seria a característica e qual seria a qualidade? Bom, dá para contestar que ele é loiro? Não. Então isso aqui seria uma característica. Seria uma característica. Dá para contestar que ele é engraçado? Sim. Tem alguém que pode achar que ele não é? Sim. Então isso aqui é uma qualidade. Ok? Então a qualidade está muito baseada numa característica subjetiva, ou seja, numa percepção de um indivíduo. Já uma característica está na visão e observação da realidade, beleza? Visão e observação da realidade. Fechado? Então, dito isso, a gente consegue observar que o adjetivo ele se liga muito ao substantivo. O adjetivo se liga muito ao substantivo, dando a ele um aspecto subjetivo ou objetivo, uma característica, uma qualidade. Pode também dar uma informação, pode atribuir um estado, enfim, o adjetivo, se a gente for entrar nessa classificação, ele pode trabalhar inúmeras perspectivas, galera, em relação ao substantivo. Quem aborda muito isso é a FGV. Então, se você vai fazer uma provinha da FGV, não só essa característica, uma qualidade, mas também uma informação, ok? Em relação ao substantivo. Então, o adjetivo tem essas possibilidades em relação ao nome. No caso, um pronome, tá? Um substantivo. Então, toma cuidado com essas características aqui do adjetivo. Os adjetivos ocupam as funções sintáticas ou de adjunto adnominal ou de predicativo às frases, seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, beleza? E aí eu vou fazer uma aula só dessa diferença de adjunto adnominal e predicativo e assim vai. Beleza, galera? O que você tem de entender aqui? Você tem que ter um substantivo como base nuclear, vamos dizer assim, como base central. Então saíram. Quem saíram, turma? Ó, as minhas duas lindas amigas. Você tem que amigas é o substantivo. O as está acompanhando amigas? Tá. Mesmo que não esteja perto, mesmo que não esteja do lado. Mas o as faz referência a esse substantivo aqui. Feminino, feminino, plural e plural. Lembra dessa aula de artigo? Minhas é um pronome. Vamos chegar lá. Mas também faz referência a amigas. Duas é um numeral. Também faz referência a amigas. E lindas, galera. Lindas é uma característica desse substantivo. Então, lindas aqui é um adjetivo. Tá? Ele vai funcionar como adjunta de nominal,
Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa característica. Então, o que você tem de entender? O adjetivo, ele está na sua função plena de caracterização, ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo. Fechou? Com o que você tem que tomar cuidado? Com aquilo que eu já mencionei várias vezes. As bancas tentam inverter a posição do substantivo com adjetivo. Por exemplo, os bons alunos. E aí, quer falar que esse bom está substantivado por esse artigo. A gente já viu isso e você tem que tomar cuidado. Bons aqui está caracterizando alunos, que é o ser, então é substantivo. Então, bons aqui é adjetivo, galera. Beleza? Bons é adjetivo. Essa característica é importante, porque às vezes a mudança de posição do substantivo com o adjetivo pode acarretar mudança de sentido. Repara aqui nos exemplos que eu vou colocar para vocês observarem. Homem grande e grande homem. Homem grande e grande homem. Aqui você tem a palavra grande como adjetivo. Palavra grande como adjetivo. E a palavra homem é substantivo. E a palavra homem é substantivo. Beleza? E aí eu estou mudando de posição aqui os termos. Nesse primeiro exemplo, o adjetivo ele está posposto ao substantivo. E aqui ele está anteposto ao substantivo. Beleza? Então, quando você tem um adjetivo posposto e um adjetivo anteposto, vê se não está trocando um pouquinho o sentido que ele quer trazer. Um homem grande, você concorda comigo que é um homem alto? E um grande homem, você concorda comigo que é um homem digno? Então eu tive mudança de sentido. Ok? Beleza? Às vezes eu posso ter mudança de classificação também em relação às palavras. Para aqui. Se eu falo certa hora e se eu falo hora certa. O hora, deixa eu manter aqui em relação à hora. Hora é substantivo, hora é substantivo. Beleza? E aqui, repare no certa. Certa hora, você sabe qual é a hora? Não. Tá vendo que dá uma ideia vaga sobre o substantivo? Sim, Rafa. Então aqui é pronome indefinido. E certa hora é qualquer hora. Já uma hora certa, você já concorda comigo que seria uma hora exata. E aí é uma característica da hora. Então esse certo aqui é adjetivo. Fechou? Geralmente, quando esse substantivo, esse adjetivo, né? Ele está posposto, como eu coloquei ali, tá? Geralmente ele tem um caráter mais denotativo, ou seja, mais observação da realidade. Quando ele está anteposto, ele tem um caráter mais subjetivo, mais conotativo, tá? Ou seja, a palavra está fora do sentido real dela ali, ok? Quando eu falo grande homem, você está tendo uma visão sua sobre aquele substantivo. Homem grande, tecnicamente, todo mundo olha para ele e vê que ele é alto. Beleza, galera? Esse é um ponto importante. Principalmente isso aqui para FGV. Principalmente essa aqui para FGV, tá, galera? A FGV vai gostar muito de explorar esses sentidos aqui do adjetivo, tá? O adjetivo, galera, ele pode ter uma ideia também, ó, adjetivo pátrio.
vira e mexe, muito raramente. É aquele meme, né? É raro, mas acontece. A ideia é o quê? Esse adjetivo pátrio, ele vai indicar origem, entendeu? Por exemplo, a pessoa é brasileira, paulista, carioca, entende? Esse adjetivo pátrio, inglês, luso, brasileiro, já vai indicar mais uma origem, um adjetivo pátrio, tá? Então, geralmente, não se menciona muito esse adjetivo pátrio, então eu sempre gosto de falar em relação a ele, beleza? Quanto à formação, adjetivo pode ser mesma perspectiva em relação ao substantivo, tá? Primitivo. Qual é a característica do substantivo que é primitivo? Sem afixo. Então, o adjetivo que é primitivo, ele também não tem afixo, nem prefixo nem sufixo. Já o derivado, ó, é aquele que tem afixo. Então, por exemplo, famoso é de fama, amado vem de amor, manhoso vem de manha, risonho vem de riso e assim vai. Entendeu? Então você consegue ver o adjetivo formado a partir do acréscimo de sufixo aqui, ó, galera, tá? Simples, brasileiro escuro, ok? Apenas um radical, um radical. E composto, luso brasileiro, castanho escuro, quando você tem mais de um radical, mais de um radical, ok? Beleza? Então, mesma perspectiva em relação ao substantivo, em relação à sua forma ali, né? Perfeito? Agora, o que que é uma locução adjetiva, galera? E aí, locução você vai me escutar falar algumas vezes durante a nossa preparação aqui. Locução é uma expressão. Então, a locução ela tem mais de um termo que equivale a um adjetivo. Ou seja, quando a gente fala de locução adjetiva, a gente está falando de um termo, tá? Que vai ter esse papel de adjetivo. Que vai ter esse papel de adjetivo. E a locução adjetiva que mais cai em prova, ela é formada por preposição mais substantivo. Ela é formada por preposição mais substantivo. Essa é a característica da locução adjetiva, tá? Só que para ser locução adjetiva, ela tem de estar caracterizando este termo. Tem que estar caracterizando este termo. Então, quando eu falo presente de rei, o de é preposição e rei é substantivo. Ó, preposição mais substantivo, e não é qualquer presente, é um presente de rei. Não é qualquer amor, é um amor de filho, mesma coisa, preposição e substantivo. E amor sem limites também é preposição mais substantivo. Beleza? Seria amor ilimitado. Seria amor ilimitado, amor filial e presente régio. Por exemplo, régio, filial e ilimitado são adjetivos. Mas você está vendo que de rei se refere a régio. De filho se refere a filial. E sem limite se refere a ilimitado. Então, esses termos aqui, essas expressões, possuem mais de um termo que equivale a um adjetivo. Então, isso é uma locução adjetiva. Tá? Importante, nem todas as locuções possuem, por exemplo, adjetivos correspondentes. Então, quando eu falo assim, ó, por exemplo, as peças da impressora. As peças da impressora. O que que eu tenho aqui com da impressora? Preposição de mais substantivo impressora. E esse da impressora está ligado a peças. Peças, por sua vez, é um substantivo, porque aqui está acompanhado de um artigo. Perfeito? Tudo que a gente tem estudado. Tudo que a gente tem estudado. E aí, da impressora não está caracterizando essas peças? Não são peças quaisquer, são peças da impressora. Então, isso aqui é uma locução, porque tem mais de um termo, locução adjetiva. Ok? Amor de mãe também é uma locução adjetiva, porque caracteriza esse amor. Tá? E aí eu coloquei aqui uma observação que eu acho importante.
Quando a gente caracteriza o substantivo, isso pode ser feito de algumas formas, tá? Por exemplo, homem corajoso. Corajoso está caracterizando o homem, beleza? Então, isso aqui é um adjetivo. E homem é substantivo. Homem de coragem. Você concorda comigo que de coragem é igual a corajoso? Sim. E de coragem tá com a função de caracterizar homem, não tá? Tá. Então isso aqui não é mais um adjetivo. É uma locução adjetiva. E o homem que tem coragem? Essa aqui a gente vai aprender um pouquinho mais lá para frente também, mas eu já vou adiantando. Esse homem que tem coragem, tudo isso está caracterizando o homem, que é um substantivo. Dá uma característica a ele. Só que tem é verbo. Então, quando tem verbo, a gente chama de oração. Só que peraí. Esta oração não está caracterizando um substantivo? E caracterizar substantivo é a ideia de quem? Adjetivo. Então, essa oração é uma oração adjetiva. Tá? Então, nós podemos caracterizar um substantivo por meio de um adjetivo, por meio de uma locução adjetiva ou por meio de uma oração adjetiva. Beleza, galera? Aqui eu coloquei algumas características de locuções adjetivas que podem ser substituídos por adjetivos. Ó, olhar de águia, olhar aquilino, pureza de anjo, angelical e assim vai. Quem que eu quero destacar muito aqui para vocês? Crime de paixão é passional, ok? O professor é docente, beleza? O professor é docente. E água de rio e água fluvial. Vamos lá. O que que você tem de ter? Flu tem relação com rio, tá? Flu tem relação com rio. Então, como é que você guarda que fluvial é referente ao rio? Guarda que o time do Rio é Fluminense. Beleza? O time do Rio é o Fluminense. Aqui você vai lembrar que o Fluminense, se você gosta de futebol, fica mais fácil. O Fluminense é o time do Rio. Então, o que é fluvial é do Rio, tá? Fluvial é do Rio. E aí você já sabe que pluvial é da chuva. Beleza? Aqui, o que que você tem? Quem nasce no estado do Rio, quem nasce no estado do Rio, é chamado de fluminense, tá? Aqui o que que a gente tem? Você tem a origem flumine, que é referente a Rio, e o sufixo ense dá a ideia de origem, natural de. Então, flumine é Rio, ense é origem. Então, quem é do Rio é fluminense. Quem é de Ceará é cearense. Quem é de Campo Grande é campograndense. E assim vai. Espero que seja isso, que eu não tenha confundido nenhuma origem aqui não. Beleza? Então, nesse ponto, não se esqueça de que a água fluvial é do rio. Fluminense, rio. Fluvial é chuva. Ou então você grava o seguinte: que o rio flui, e a chuva pinga, flu. Pronto. Outra forma também de você gravar. O rio flui e a chuva pinga. Então, pinga de P de pluvial e flui de fluvial. Tá? São duas formas aí para você gravar. Essas aqui caem bastante em prova, tá? Fluvial e pluvial. Toma cuidado com essas duas palavrinhas aí. Beleza? Flexão do adjetivo. Adjetivo ele flexiona em gênero, número e grau. E deve flexionar para concordar com o substantivo que está caracterizando. E aí, concordar com o substantivo, você tem aqui ó, a concordância nominal. Beleza? Você tem a concordância nominal. E o que é essa concordância nominal? Concordância nominal é a concordância entre nomes. Ou seja, substantivo, adjetivo,
particípio, tá? Que vai se opor à concordância verbal, em que entra o verbo, beleza? Então, por exemplo, garoto bonito, garota bonita, garotos bonitos, garotas bonitas. Todo mundo concordando. Flexão do adjetivo em gênero uniforme. Você já viu isso aqui comigo no substantivo. Uma forma. O que tem uma única forma para o masculino e para o feminino. Mesma coisa do substantivo. Então, por exemplo, leal, cruel e gentil. Homem leal, mulher leal. Homem cruel, mulher cruel. Homem gentil, mulher gentil. Tá? Biforme. Bi, dois, forme, forma. Então, biforma é que possui uma forma para o masculino e outra para o feminino. Cara, é a mesma definição que eu botei no substantivo, é a mesma. Então, por exemplo, ativo, ativa, europeu, europeia, trabalhador, trabalhadora. Isso tudo, o que eu vou colocar aqui? Que você tem de analisar de acordo com o contexto. Você tem que analisar de acordo com o contexto. Por quê? Se eu falo assim, ó, o trabalhador, ó, se eu falo o trabalhador, o que eu tenho em relação aqui a trabalhador? Esse trabalhador não é adjetivo, ele é substantivo. Agora, se eu falo o homem trabalhador, aí trabalhador já é a característica do homem, entendeu? Se eu falo assim, o europeu, ou se eu falo o turista europeu, olha a diferença. O turista europeu. Então aqui turista europeu é adjetivo de turista. Aqui não. Europeu é apenas substantivo aqui. Então sempre analise de acordo com o contexto. Sempre analise de acordo com o contexto. Fechou? Esse ponto é extremamente importante. Por quê? Muitas provas trabalham a mudança de situação para mudar a classificação da palavra. Muita coisa. Flexão do adjetivo, número. O que significa essa flexão em número? Significa singular e plural. Adjetivo simples, ou seja, tem apenas um radical, não é isso? Tem apenas um radical. Os adjetivos simples seguem a mesma regra de pluralização que os substantivos simples também. Deixa eu só botar aqui para você perceber. Então, os adjetivos simples têm a mesma regra que os substantivos simples para irem para o plural. Então, por exemplo, gostoso, gostosos. Então, terminou em vogal, joga o S. Azul, terminou em UL, tira o L, bota IS. Amável, amáveis. Feroz, terminou em Z, bota o ES. Ferozes. Fechou? Essa é a ideia. Então, todas aquelas regras que nós vimos lá nos substantivos simples, você está usando aqui agora para os adjetivos simples. Beleza, galera? Então, são as mesmas regras de pluralização. As mesmas regras. Agora, o que vai pegar são esses adjetivos compostos. São os adjetivos compostos. Os adjetivos compostos são aqueles que possuem mais de um radical, não é isso? Mais de um radical. Beleza? Qual é a regra geral? Ou seja, como se fosse uma regra base. O último elemento vai para o plural se os dois forem adjetivos. Então, se todo mundo for adjetivo, só o último varia. Repare aqui. E o primeiro fica invariável, tá? O primeiro elemento fica invariável. Então, ó, ciências, substantivo, político-sociais. Político é adjetivo e sociais é adjetivo. Jogos é substantivo, infanto é adjetivo e juvenis também é adjetivo. E aí, se os dois são adjetivos, tá vendo? Só o segundo vai para o plural. O primeiro ficou como? Invariável. Só o segundo foi para o plural. O primeiro fica invariável. Tá? O primeiro fica invariável.
Então, essa é a regra geral e que eu acho extremamente importante você saber. Porque a regra geral, ela é a que mais cai, né? Beleza? Uma exceção muito importante para gente. Flexionam-se os dois componentes de surdo-mudo. Sim. Então você faz menino, surdo, mudo. Você faz menina, surda, muda. O plural, meninos, surdos, mudos. E o plural, meninas, surdas, mudas. Ok? Essa é a regra. Então, quando cai surdo, mudo, você tende a olhar para o substantivo e você concorda com ele. Azul marinho e azul celeste são invariáveis, então não interessa. Blusas, azul marinho, camisas, azul celeste. Não vai para o plural. Palavra invariável mais adjetivo, só o último elemento varia. Mal é advérbio, galera. Advérbio é invariável. E aí só o educados, que é adjetivo, vai para o plural. Adjetivo mais substantivo é invariável. Beleza? Quando você tem, presta atenção, quando você tem um substantivo sendo usado como adjetivo, todo o composto fica invariável. Então, olha só, olhos verde mar. Mar é um substantivo que está sendo usado como adjetivo. Nesse caso, todo mundo fica no singular. É igual, por exemplo, blusas amarelo ouro. Ouro é um substantivo sendo usado aqui dentro de um adjetivo composto. Então fica todo mundo no singular, mesmo que o substantivo esteja no plural, tá? Por exemplo, baixo. Camisas vermelho, sangue. Aí aqui o que que você tem? Sangue é um substantivo usado dentro desse adjetivo composto. Então fica todo mundo no singular e mesmo que camisa esteja no plural. Beleza? Então, quando você tem um adjetivo composto, galera, se um dos elementos for um substantivo sendo usado como adjetivo, fica todo mundo no singular, ninguém vai para o plural. Entendeu? É essa a ideia. Entendeu? E aí vamos lá em relação aqui aos exercíciozinhos. E no próximo bloco a gente faz a variação em grau do adjetivo. Considere este texto a seguir. Na longa estrada, beleza, o que ele quer? As palavras em destaque são. E ele quer a classificação, né? Na longa estrada, turma, longa está caracterizando estrada, né? Enigmáticas pirâmides, está caracterizando pirâmides. O cenário é totalmente desolado. Desolado está caracterizando cenário. Teimosos arbustos, teimosos está caracterizando arbustos. Turma, todo mundo é adjetivo. Beleza? Tem muito mistério. Ao descrever um livro, foram empregados 5 adjetivos listados na opção a seguir. Cenário opção em que o adjetivo mostra caráter opinativo. Mostra caráter opinativo, ou seja, mostra algo subjetivo. Que você olha e você pode discordar daquilo, tá? Um livro grosso. Dá para você discordar que esse livro é grosso? Não, você vai olhar para o livro e vai ver, ah, poxa, tem uma determinada espessura. Então, não tem como discordar. Então, isso aqui não tem caráter opinativo. Livro importado. Não, só você vê que o livro veio de fora do Brasil. Pronto. Não tem caráter opinativo. Livro interessante. Você pode olhar e falar assim, pô, eu não achei interessante? Posso. Então, isso aqui tem caráter opinativo, letra C. Nossa resposta. Livro antigo, é só você olhar a data. E livro científico é só você olhar o conteúdo. Então, não tem como você discordar das outras, mas você tem como discordar do livro ser interessante, entendeu? Essa é a característica.
O termo em destaque, bababá, o que ele quer? Não exerce a mesma função morfológica. Vamos ver aqui. Para os odores esquisitos. Esquisito está caracterizando odores. Beleza, então esquisito é adjetivo. Ele quer que não é adjetivo então, hein? Perfume francês. Francês é uma característica do perfume. Dá uma informação aqui sobre o perfume. Então, francês é adjetivo. Mas o misterioso odor, misterioso caracteriza odor, galera. Então, misterioso é adjetivo. Ainda ninguém se levantara e já a copeira e o chofer enceravam sofregamente a quatro mãos. Galera, sofregamente, aqui ó, não está adjetivando nada. Então é o modo como eles enceravam. Então isso aqui é um advérbio de modo, não é um adjetivo. Pode marcar a letra C como resposta. O cheiro enjoativo, enjoativo é uma característica de cheiro. Então, enjoativo, galera, é adjetivo sem problema algum. Ele quer que a palavra em destaque atribua uma característica ao vocábulo que a antecede. Beleza. Convidada por amigas? Não, não está dando característica. Amigas aqui é o substantivo, beleza? Graças à ginástica diária. Opa, ginástica diária é a ginástica de todos os dias. Está dando uma característica aqui, isso aqui é um adjetivo. Beleza? Letra B é a nossa resposta. Era Belmiro, seu primeiro namorado. Namorado é uma característica de primeiro? Não. Você pode ver que esse numeral aqui que dá mais uma característica namorado, né? Namorado é substantivo aqui, gente. Tórrida, paixão. Quem dá a característica é tórrida. Paixão recebe, então paixão é substantivo. Isadora jamais posará para um calendário de novo. Posará é verbo, né, turma? Verbo posar é verbo. Os adjetivos podem indicar qualidades positivas ou negativas, características, estados ou relações dos substantivos. Sim, galera, principalmente banquinha da FGV aí, é importante isso. Assinale a frase em que o adjetivo destacado indica uma qualidade, ou seja, algo mais subjetivo, né? Algo mais pessoal, algo mais subjetivo, beleza? Só seremos universais se conhecermos e amarmos nossa aldeia. Galera, universais aqui tem um ponto que não é tipo assim, seremos universo. Não, só seremos universais seria uma qualidade que atingiria uma ideia universal, né? Então aqui sim eu tenho uma qualidade. Olha aqui que interessante, eu tenho uma qualidade, beleza? O ser humano é um homem cego. Tem como você questionar que ele é cego? Não, basta você olhar e ver. Então isso não é uma qualidade. A humanidade é uma elipse com dois pontos focais. Isso aqui é uma característica de pontos. Os pontos são dessa forma. Beleza? Então aqui não é uma qualidade. Opinião pública, turma, não tem como discordar que uma opinião é pública. Beleza? Então isso aqui não é uma qualidade. A civilização existe por consentimento geológico. Consentimento geológico é uma característica também, galera. Só você olhar que vem da geografia. Beleza? Então, seremos universais, é uma visão individual, é uma visão mais subjetiva, por isso que é a nossa resposta, tá? Então, aqui você vai vendo que em relação a esses adjetivos, não é só ver assim, tá caracterizando um substantivo e tudo mais. Às vezes tem algumas questões que vão além um pouquinho disso. Beleza? Então encerramos mais uma aulinha. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima, galera.